Fala pessoal, então vamos para a nossa primeira aula de gráficos. A gente tem basicamente 7 tipos de gráficos que caem no Enem, tá? Essa aula de hoje nós vamos falar sobre o gráfico de linhas porque tem muita informação. Depois a gente vai falar sobre, nas próximas aulas, gráfico de colunas, gráfico de pizza, gráfico de dispersão, de área e gráfico de barras e mais esse gráfico aqui chamado de pictogramas, tá? Bem, os gráficos de linhas são demais importantes. Eu diria assim, ó, primeiro, o que cai mais nas provas? Gráfico de linhas. Depois vem os gráficos de barras. Aqui a gente chama de gráfico de colunas, mas também são alguns autores também dizem que isso aqui é gráfico de barras, tá? São barras verticais, né? Eu tenho dentro da prova do Enem gráficos na disciplina de matemática, química, física, biologia, geografia e até na história, tá, gente? Vocês vão encontrar gráficos. Nessa primeira parte aqui, eu vou mostrar para vocês dentro da física, os gráficos de linha. A aula de hoje é sobre gráficos de linha. E eu tenho aqui uma ideia para vocês que vai ser muito legal vocês anotarem isso aqui. Porque sempre que eu tiver uma formulazinha de 3 letras, tipo essa aqui, ó, distância, velocidade vezes tempo, impulso F vezes T, essas duas letrinhas têm que estar se multiplicando, tá, gente? Sempre que eu tiver uma formulazinha de 3 letras, é só calcular a área, desde que eu tenha aqui, ó, nos dois eixos, ó, nas ordenadas eu tenho a letra V e nas abscissas eu tenho a letra T. Então, é cálculo da área direto. A área vai dar a distância, tá? Então, essa base aqui, ó, base vezes altura, ó, 4 vezes 2 dá 8. Então, a área deu 8? Deu. Então, distância é 8, tá? Mesma coisa que, eu tenho um triângulo, aí se eu tiver um trapézio, não importa. A área que deu aqui, eu tenho uma formulazinha de 3 letras, eu tenho a força e tenho o tempo aqui, eu já sei que se eu calcular a área desse trapézio, desse triângulo, desse retângulo, tem que dar um impulso, tá? Não pode dar diferente, tá, gente? Então, a força aqui, vamos supor que seja em newtons, o tempo em segundos, newton vezes segundo vai dar o impulso, tá? Então, aqui é base vezes altura, ó, 4, que é a base, vezes altura 2, dividido por 2. Essa é a área, a formulazinha da área do triângulo. 4 vezes 2 dá 8, por 2, 4, então pronto, já tem impulso aqui. Eu tenho trabalho. Se eu tenho força e distância, ó, o cara quer trabalho, e o meu gráfico é FD, beleza, calcular a área já era, dá o trabalho. Então vamos supor que a força seja em newtons, aqui a distância em metro, newton vezes metro dá o joule. Se eu tenho um gráfico PT, ó, potência e tempo, potência em watts, tempo em segundo, então watts vezes segundo também dá joule. Beleza, é só calcular a área, tá, gente? Então dentro da física, gravem essas 4 formulazinhas. Essa aqui provavelmente vocês já gravaram. Essas 3 aqui, tem que estar no cérebro. E aí lembrem de associar o gráfico de linha à área. E aí vocês vão ter a letrinha que está isolada. Aqui eu tenho uma questãozinha, né, que eu gostaria de mostrar para vocês que gráfico é uma questão muito fácil. E quando eu tenho uma questão muito fácil como essa aqui, vocês não podem errar, tá, gente? Porque, segundo a teoria de resposta ao item, todas as questões fáceis valem mais. Prestem bem atenção nisso. Errar difícil não tem problema. O problema vai ser tu errar as questões fáceis. A tua nota vai lá no chão. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma questãozinha tipo essa, tá? Vejam que eu tenho aqui, ó, pontos, né? E aqui eu tenho no eixo X, no eixo das abscissas, eu tenho os meses, né? Os respectivos meses, desde o início do ano. E aqui, nesse eixo Y, eu tenho as vendas. Então, observem só. Eu tenho que analisar um gráfico de segmentos, que é cada partezinha dessa reta aqui é um segmento, tá, gente? Ó, então, tem vários segmentos aqui. Então, nesse gráfico de linhas ou gráfico de segmentos, eu preciso entender o seguinte. Esses pontos aqui sempre vai dar uma abscissa e uma ordenada. Ele vai corresponder a uma abscissa e uma ordenada. Ele vai corresponder, então, ao mês respectivo e à quantidade de vendas, tá? Beleza, então o que ele pede aqui? Ó? De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectiva a maior e a menor venda. Então é só pensar assim, bom, maior venda, a venda está aqui? Tá. Então busco lá o ponto lá, está mais elevado, mais alto. Então jogo para cá, esse mês de junho aqui é o que deu maior venda. Não tem nenhum mês maior que ele. Aí eu venho na sequência que eu vou ver que lá embaixo, ó, eu tenho o mês de agosto, ó, que vendeu pouco em relação aos meses que estão comparados a ele. Então, agosto seria o de menor. Então, pede a maior e a menor. Então, primeiro a maior. Então, a primeira resposta tem que ser junho e a menor agosto. Tá? Então, junho e agosto, resposta letra E. Aqui tem uma questão de química. Observem que eu
dentro da matemática, eu posso fazer uma questão de química, de física, de geografia, basta que eu saiba interpretar um gráfico. Tá? Então, olha só o que ele está dizendo. A concentração do átomo de carbono em todos os seres vivos é constante igual a 10 ppbs. O que ele está dizendo? Que todos os seres vivos têm 10 partes por bilhão de átomos de carbono. O que mais que ele diz? Sabendo que a meia-vida, agora ele vai dizer o que é meia-vida. Ó, é o tempo que uma amostra radioativa se reduz à metade dos átomos presentes e que o gráfico abaixo representa a curva radioativa do átomo de carbono. Qual a meia-vida do mesmo? Então ele está dizendo conceito de meia-vida, que é o tempo que leva para uma amostra sair de uma massa m e reduzir a metade, virar m sobre 2. Então, o que ele tem aqui? Eu tenho um cara que está vivo, ó, do tempo zero, ó, 10 ppbs, é o que ele disse. Qual é o tempo que essas 10 ppbs, essas 10 partes aqui, virariam metade, virariam 5, então eu saio de 10 para 5. Bom, eu só olho o ponto onde eu tenho a concentração de 5 ppbs e venho para cá e me dirijo ao tempo que ele leva para reduzir a metade. Então, a resposta, 5.730 anos é o tempo da meia-vida do carbono, tá? Aí, se eu passar mais 5.730, vai diminuir metade, ó. Aí ele vai diminuir metade da metade, então de 5 passa para 2,5, ó, tá? Aí mais 5.730 anos, vai passar para 1,25, assim ele vai reduzindo metade, tá? Isso aí é meia-vida, dentro da química. Outra questão de física, que diz que a exposição a barulhos excessivos, né? Como percebemos em geral, em trânsitos, etc., casas noturnas podem provocar insônia, estresse, infarto. Então, barulho provoca um monte de enfermidades. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo som que ultrapasse esse valor aqui, ó, 55, é nocivo, ou seja, é prejudicial. Aí o gráfico está dizendo que mostra o barulho durante um dia em um canteiro de obras. E ele quer saber, o que ele quer saber aqui, ó? Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês estiverem diante de uma questão de Enem, com um gráfico gigantesco, com um texto gigantesco, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. Vão lá embaixo e procurem o que está sendo pedido. A pergunta. Se vocês tiverem isso na cabeça, a gente vai facilitar bastante, porque depois, quando eu for ler o texto, eu não vou usar muita pressão no cérebro para entender isso aqui. Eu vou direto aqui, ó. Só com essa frase que eu já resolveria a questão, não precisaria nem desse texto aqui. Mas ele está dizendo, nesse dia, durante quantas horas, quer saber o número de horas, em que o ruído esteve acima de 55. Como eu tenho aqui, ó, a quantidade de decibéis aqui, ó, então acima de 55, eu tenho um som muito forte, ó. Vejam só, aqui, ó, começa a contar aqui, a partir da segunda hora. Aqui, como o dia começou, não tinha barulho. Aí o barulho foi aumentando no canteiro de obra, chegou ali, ó, eu tive 3 horinhas de barulho, tá? Então vejam que quando a gente fala em barulho, né, a gente fala um som forte, dentro da física a gente precisa saber esses conceitos lá em ondas e tal. Um som forte é o quê? Um som intenso, tá? Vejam que não é um som alto, tá, gente? Não vão confundir altura com a força do som. Isso aqui, decibéis, é força do som, é intensidade, é barulho. Um som alto não é. Uma bomba não tem um som alto, uma bomba tem um som forte, tá, gente? Alto um som de agudo. Isso é altura. Um som alto. Uma mulher fala alto, porque ela fala agudo, tá? O homem, mais grave, ele fala baixo. Então, ele pode gritar falando baixo, tá, gente? É meio confuso isso aí, mas prestem bem atenção que nós estamos falando aqui de intensidade de som, que é decibéis. Então, acima de 55, ó, mais uma faixa aqui, ó, de 3 horinhas de muito barulho. Aí ele deu uma diminuidinha ali de 2 horinhas, depois mais 3 horinhas de barulho. Diminuiu, 2 horinhas aqui, mais uma, e depois diminuiu e mais 3. Então eu tive 3, mais 3, mais 3, mais 1, mais 3, deu 13, tá? Então 13 é a nossa resposta aqui para essa questão. Essa questão não dá para errar, gente. Vamos lá. Aqui nessa questão 175, pede o quê? O gráfico apresenta comportamento formal. Vamos para a pergunta, ó. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é quanto? Qual é a mediana disso aqui, gente? Gente, normalmente ele te dá uma tabela para cálculo de mediana, tá? Aqui ele te deu um gráfico, não tem problema. Eu vou buscar todos os valores que estão aqui no gráfico e montar uma sequência de ordem crescente. Eu sempre faço, quero a mediana. O que é mediana? Mediana é o termo central. Nós vamos ter aula de estatística e a gente vai falar sobre isso, mas prestem bem atenção. Mediana
é o termo do meio da sequência, quando eu tenho uma sequência organizada, tá? Do menor para o maior, ou do maior para o menor. Só que, como eu penso que existem situações onde a gente tem um número par de termos aqui, ó. Tem aqui 1, 2, 3. Aqui, se eu contar tudo, tem 10. Tá? Tem 10 valores. Então, tem um número par de valores, de dados. Então, quando eu tenho um número par, eu não vou ter um termo no meio. Eu só vou ter o termo no meio quando eu tiver o quê? Um número ímpar de valores. Então, ao pegar o termo do meio aqui, eu não tenho como. Então, o que eu faço? Bom, são 10, né? Divido por 2, dá 5. Aí, lá no quinto termo, ó, aqui, esse quinto termo é esse aqui. Eu pego mais um, que é o termo seguinte. Aí eu tenho os 2 do meio. Vejam que eu tenho 4 para cima e 4 para baixo. Então, o que eu faço com esses 2 agora? Porque eu não tenho termo do meio, tenho que pegar o do meio. Então, eu vou arranjar um do meio desses 2, tá? E aí eu faço uma média aritmética. Eu somo os 2 e divido por 2. Tá, somei o 212 aqui com 246. Como isso aqui não é uma vírgula, isso aqui é um ponto, então isso aqui é 212.952. É um número inteiro, ele pede a parte inteira. Então, todo esse número aqui é inteiro. 246.875. Somo, divido por 2, dá 229. Resposta letra B. Então, questão de mediana, gente, vocês vão aprender lá em estatística, eu não falei sobre mediana ainda, mas prestem bem atenção. Mediana eu tenho do meio. A gente já vai conectando vários assuntos aqui. Nas outras aulas eu vou conectar muita coisa com outros assuntos, porque gráficos, ele envolve um outro assunto. Tá? Ele pode envolver matemática financeira, estatística, probabilidade, enfim, vários conteúdos onde eu preciso fazer análise de gráfico, tá? Vejam só aqui esse exemplo aqui de linhas sobrepostas. Aqui eu tenho segmentos, né? Seriam gráficos de linhas, mas elas estão sobrepostas. Eu tenho 2 linhas, ó. Então ele diz assim, ó, no início do terceiro milênio, havia muitas vendas de computadores e notebooks. Em 2003, ocorreu uma mudança nas vendas e o número de vendas de notebook começou a superar os de PC. Opa! Comecei a vender mais notebook do que PC. Ele está perguntando em que mês e ano ocorreu a maior diferença entre elas. Gente, questão fácil, também não dá para errar isso aqui. Então eu vou buscar as linhas, essa linha azul aqui é a linha de PC, de vendas de PC, e a linha roxinha aqui é venda de notebook. Como ele quer saber o mês em que ocorreu a maior diferença, eu devo prestar atenção na separação das linhas. Quais são os meses em que houve maior separação? Opa, eu visualizei aqui 2 pontos, ó. Ou melhor, 2 meses, que é esse mês aqui, de janeiro, e esse mês aqui de setembro. Foram 2 meses onde ocorreu maior afastamento. Mas um deles teve maior ainda, porque aqui eu tive separação de 2 linhas, ó, 2 linhas inteiras. Aqui eu tive uma linha aqui em cima, mais uma linha, um pouco mais de meia aqui embaixo, uma linha e meia. Então, a resposta aqui seria que setembro, tá? Onde eu tenho maior diferença entre essas vendas aqui, resultados das vendas, beleza? Olhem só a famosa teoria de Malthus dentro da matemática, dentro do gráfico de linhas, e são linhas sobrepostas de novo. E o Malthus, ele lançou uma teoria que, ainda bem que foi furada, né? Porque ele verificou o quê? Que de 1785 a 1790, a população dobrou em função da produção de alimentos, melhores condições sanitárias, aperfeiçoamento do combate às doenças nessa época. E aí a população explodiu, né? Dobrou em poucos anos. E aí ele lançou a teoria, que ele disse, poxa, o pessoal vai morrer de fome depois de uma certa época lá, por quê? Porque a população cresce, ó, em PG. Essa linha vermelha aqui é PG, mostra crescimento exponencial. É 2, depois vira 4, 8, 16, 32, 64, 128, vai dobrando. Agora a produção de alimento não, a produção de alimento vai, ó, simplesmente sendo colocado um pouco mais. Cada ano passa, eu aumento 2, eu vou de 2 em 2. Então, o que ia acontecer daqui a uns anos? Ó? Poxa vida, olha só a população lá em cima e olha a produção de alimento. Muita gente ia morrer de fome. E por que Malthus estava errado? Porque a fome é resultado da má distribuição de renda. Gente, o que foi dito aqui? Ó, que no início do século XXI, a produção agropecuária era suficiente para alimentar 9 bilhões de habitantes, enquanto a população do planeta era pouco superior de 6 bilhões. Então, quando a gente sabe que a fome pode ser completamente debelada se a gente distribuir a renda no planeta, porque tem países muito pobres, países muito ricos, claro, evidentemente isso vai acontecer. Mas vejam só, o que acontece aqui? Ó? Mais do que isso, teve um outro probleminha que ele não considerou, que é a tecnologia.
Hoje a gente sabe que tecnologicamente é possível plantar muito mais em uma área pequena por causa da tecnologia, né? É muito importante isso para a agricultura, tá, gente? Porque aí eu consigo uma rentabilidade, uma produção muito maior do que a gente vinha obtendo nos anos onde a gente não tinha tratores, enfim. Bom, colheitadeiras, isso é importante a gente saber. Nessa aula de hoje, a gente falou sobre os gráficos de linhas que aparecem nas provas de matemática, de física, de química, de biologia, de geografia, né? E a gente sabe o quê? Que existem outros gráficos, e isso nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Gráficos de coluna, gráficos de pizza, de dispersão, de área, gráfico de barras e até mesmo pictogramas. O que são esses tais pictogramas? Então, aguardem na próxima aula.